Uhum. Legal. Bom, você quer já começar a apresentar os slides? Vamos lá. A apresentação é uma apresentação singela, mas que tem bastante informação. Quero que o pessoal vá interagindo, né? Conforme for aparecendo as dúvidas, pessoal, vai colocando no chat. A gente, obviamente, depois vai fazer a leitura dessas perguntas e tentar responder o máximo possível, né? Mas fiquem à vontade para já irem comentando e fazendo seus questionamentos, tá bom? Perfeito, bem lembrado. Não esqueçam de colocar perguntas, dúvidas sobre esse equipamento aqui, mais específicas, tal. E se a gente não souber na hora aqui, fica o contato aqui. Vou depois colocar os dados de contato do Richard e o meu também para dúvidas adicionais, né? Então, tá aí. O chão é seu, como dizem em inglês, né? Já estão vendo a minha apresentação? Já colocou ela? Já tá. Já tá no ar. Perfeito. Então, vamos falar um pouco sobre o LinkIQ. Ele é um equipamento agora que foi lançado em abril. Ele é bem abrangente, né? Então, ele pode ser usado pelos operadores de rede, integradores de sistemas, e o pessoal pode testar para fazer tanto o desempenho de um cabo, ou seja, o cabo não está instalado, apenas a infraestrutura física está instalada, e ele também pode testar a rede ativa. Então, ao invés de você ficar usando um computador no ambiente, levar, né, um computador que às vezes não é tão fácil e fazer testes que também podem não ser tão simples, você tem um equipamento que é bastante prático, né, e faz as informações e pode salvar e criar relatórios, né. Na indústria, esse cabeamento resolve grande parte dos problemas que eu tenho pegado na indústria, né. Grande parte dos problemas está no cabo, então o cabo não é um cabo de qualidade, ou o cabo, devido à indústria ter muita movimentação ou muito vibração, esses cabos acabam sofrendo alguns intempéries e acabam se rompendo, se torcendo, se dobrando. Então, uma grande parte dos problemas está associada ao cabo. Quando os outros problemas não estão associados ao cabo, normalmente são problemas de configuração. Tanto configuração de velocidade e duplex, às vezes o pessoal apanha um pouquinho com isso, como também a parte de configuração de VLAN. Então, às vezes o pessoal deixa uma estrutura, um switch core, com a conexão física ao switch da automação e ao switch da TI, o que vai para os computadores. E esse compartilhamento físico, então, da estrutura, necessita de uma separação por VLAN, né? Uma separação, então, lógica para que essas duas redes não fiquem competindo entre si, né? Então, cada uma fica separada, logicamente, e às vezes o pessoal acaba cometendo equívocos, né? Fora erros de componente, né? Já vi muito sensor que chega com o MAC 00000000 e você precisa usar um aplicativo do próprio fabricante para criar um MAC, fazer um MAC, para ele daí conseguir pegar IP. Então, resolve bastante coisa aí o LinkIQ. Para a indústria, então, ele traz essa novidade, que é esse pequeno acessório que tem conexões de M12, tanto M12 de 2 pares, quanto M12 de 4 pares, que é esse M2X, né? Esse é o de 4 pares, quanto o M8, o irmãozinho menor do M12, né? O M8, que é uma conexão também existente dentro da indústria. Então, através desse acessório, você consegue ligar diretamente esse tipo de cabeamento ao LinkIQ, e ele tem a saída, então, RJ45, para que você coloque no LinkIQ. Então, o LinkIQ possui uma entrada RJ45, mas associado a esse acessório, ele consegue, então, fazer testes em cabos que têm conectores não RJ45, M12 e M8. Legal? Então, ele é capaz de medir comprimento até 305 metros ou 1000 pés. Então, ele vai poder fazer indicação se tem curto, se tem par em aberto, se tem cruzamento de pares. Então, ele vai mostrar tudo isso. Através... Ele não está limitado, então, aos 100 metros tradicionais do estruturado que a gente está acostumado. Ele consegue passar um pouquinho nessa tipo de identificação de pares trocados, fios, né? Exatamente. E essa é quase a medida que você tem na caixa de cabos, né? Então, a caixa de cabos tem no máximo 350 metros, né? Então, isso é praticamente quase a caixa de cabos. Então, você pode, de repente, fazer uma terminação numa caixa de cabo, testar o cabo antes mesmo de repente, fazer a compra. Então, fui lá numa loja, quero fazer a compra dessa caixa, quer saber se está tudo bom ou não, leva o seu LinkIQ, faz uma terminação lá rápida, testa e você testa o rolo inteiro e descobre se tem algum problema. Se tiver, opa, eu não quero essa caixa está com problema, coloca ela de lado, pega uma outra caixa. Então, você pode testar a caixa inteira, né?
Mas aí, quando você testa a caixa, você está testando a continuidade dos fios, esse tipo de coisa, não está em Exato, curto, né? exato. Você Então, não vai qualificar a velocidade, né? exatamente, não bem lembrado. Ah, Para você testar a qualidade do cabo, você precisa do ID. Então, você precisa pegar outra ponta externa, né, o outro lado desse cabo, fazer outra terminação e colocar um identificador. Então, o identificador está aqui na minha mão, né? Eu recebi o link aqui, o 100. Eu não sei se o pessoal está vendo na minha câmera, deixa eu mas aumentar aí, vamos ver se dá para ver melhor aqui. então, esse é o remoto. Como eu falei, não tem a entrada coaxial, né, nessa nova versão de Remote ID, mas esses identificadores, então, eles ficam acoplados à parte oposta do cabeamento. Se for uma conexão macho, ele também vem com um acessório, que é esse acoplador fêmea-fêmea. Então, eu posso colocar... Esse é o mesmo que vem, inclusive, no kit do Versive, por exemplo, esse fêmea-fêmea, né? Correto, correto. Tá. Esse fêmea é exatamente o mesmo, então eu posso acoplar o meu identificador aqui e colocar o meu cabeamento que tem um conector macho nessa outra extremidade, e aí eu posso fazer o teste no meu cabo, mas aí eu vou qualificar. Se eu não coloco isso e faço o teste, o que eu estou garantindo? Que daqui até o final do cabo eu não encontro comprimentos muito diferentes, seja por causa de um curto ou seja por causa de um rompimento. Então, se o cabo inteiro devia ter 350 metros e você está enxergando em um dos pares 200, por exemplo, opa, esse cabo a 200 metros tem um problema. Eu não estou qualificando, mas já de cara eu já tenho a identificação de um problema, mesmo sem o identificador na extremidade oposta. Perfeito. Não precisa nem a terminação RJ lá do outro lado, né? Para Não, ver não isso necessário. no cabo. Para os testes bem básicos, ele já consegue testar para você, mesmo sem o ID remoto. Porque o cabo pode estar rompido, né? Você pode ter colocado o identificador remoto na outra ponta, mas não acusa nada. O que ele vai falar? Ele vai falar que o cabo está rompido a tantos metros. E aí, para você localizar melhor esse cabo, a gente aconselha o uso da ponteira do Inteletone, vai aparecer daqui a pouquinho a ponteira do Inteletone, você vai localizando, então, o cabo, onde que ele está indo, para você localizar onde está esse rompimento, para quê? Não para você fazer emenda, né? Emenda de cabo Ethernet não pode ser feito, mas que você possa entender por que aconteceu, o que aconteceu, para que você não tenha a eventualidade acontecendo novamente, claro, né? E para que você fique, então, a par de como puxar o cabo, né? Então, você pode puxar por ali os dois cabos, os dois lados, se você soltou as duas extremidades, para repassar um novo cabeamento, né? Porque você está no ponto onde as duas extremidades desse cabo rompido estão, né? Se você puxa só de um lado, puxa só de outro, só vai sair um cabo. Por ali você consegue puxar os dois lados. Então, não é para, como o pessoal da elétrica faz, né? Remendar os cabos, isso não vai dar qualidade, né, para o cabeamento, isso vai danificar o cabo, né? Não vai passar dados coerentes, talvez uns 10 mega, porque a gente brinca que 10 mega sobe até arame farpado, mas você não vai conseguir ter velocidades que hoje, né, o pessoal precisa de 1 giga ou 5, 2,5, 10 GB. Na indústria, o pessoal ainda não chegou no 10 GB, né? Mas 1 GB já é o padrão. Sim. E falando sobre velocidades, né? Quando você está qualificando o cabo, diferente do microscanner, que só faz essas verificações mais simples, né? O que traz tudo que o microscanner faz, inclusive, depois a gente vai falar sobre o PoE, mas ele faz também um teste de qualificação. Então, ele envia um sinal, e esse sinal bate no identificador remoto, é feito um loop físico, ele volta para o equipamento, e ele faz uma análise do quê? Eu mandei uma quantidade de sinal. Essa quantidade de sinal foi atenuada, então eu perdi um pouco de sinal. E junto com esse sinal enviado, gerou-se um ruído. Então, fica uma porção menor de sinal útil. O pessoal também chama de signal noise ratio, né? Ou seja, relação sinal-ruído. Então, esse sinal atenuado e com ruído apresenta uma quantidade de sinal útil, e o que o Link IQ faz, que é o que o QBQ já fazia, é dar a qualidade desse cabo conforme os padrões da I3E, que são as velocidades. Então, ele não é um certificador, continua não sendo certificador, ele está na mesma classificação do QBQ, que é um qualificador, mas ele consegue dar o quê? A qualidade desse link. Então, hoje, esse link pode subir nas velocidades de 10 mega até 10 GB, né? Diferente do Cable IQ, que para no 1 GB, agora o Link IQ, o irmão mais velho, possui, né, as velocidades de 2,5, 5 GB e 10 gigabits por segundo, tá bom? Vamos ver essa dúvida aqui do Leonardo, né? O Link IQ não mede o comprimento do cabo quando conectado a um equipamento? Imagina um equipamento de rede, um switch, por exemplo, né? Sim, sim. Infelizmente, não é sempre que ele consegue. Na maioria das vezes, ele consegue dar o comprimento
conectado, mas tem muitos dispositivos que, ao perceber uma injeção de sinal elétrico na porta, ele se bloqueia, então ele acaba virando um passivo, acaba consumindo toda a energia e a gente acaba não retornando com o valor para o equipamento, né? Porque ele acaba absorvendo, e a gente faz essa análise por TDR, né? Então, Time Domain Reflection, reflexão no domínio do tempo. Então, a gente manda um sinal analógico e esse sinal analógico vai esbarrando nos problemas e vai retornando para o equipamento. Só que, se ele é consumido todo pelo switch na outra ponta, então, algumas vezes, ele acaba não trazendo. Então, na maioria das vezes, o comprimento vai aparecer, mas em alguns casos, esse comprimento não vai aparecer porque o switch está tendo esse comportamento. Então, depende muito do fabricante e o modelo do equipamento. Tá. Se o equipamento absorver o sinal do outro lado, não tenho que refletir para medir o comprimento. Exato. Tá. Como se fosse um buraquinho negro para o sinal, né? Entra lá e soma. Perfeito. E outra pergunta, você comentou rapidamente, ele não é um certificador como é o DSX 5000 e 8000, por exemplo, né? Você vai comentar depois o que tem. Bom, você já falou do SNR, né? Mas só para ficar claro, né? O DSX ele faz mais testes, né? De acordo com normas da depois no finalzinho etc. tem uma tabela comparativa que vai ficar bem claro o que cada um faz, mas como eu falei, alinhando na expectativa dos espectadores, é que esse equipamento está no meio entre o microscanner, o antigo Keigo-Ike, né, está abaixo dele, e a família DSX, né, seja 600, 5000, 8000. Então, são classes, né, diferentes onde ele é colocado, né, mas ele traz diversos recursos a mais, né. Tá. Ok? Podemos seguir? Sim, sim. Bom, então, informações sobre a parte de switch, né? Então, a gente estava falando sobre essa parte de switch, foi a pergunta, inclusive, né? Ele consegue trazer, então, a informação da velocidade que foi conectada, né? As velocidades disponíveis, qual que são os duplex também disponíveis, que está sendo anunciado, e no caso desse switch ser um switch gerenciável, então não são todos os switches também que são gerenciáveis, né? Ele vai trazer o nome desse switch, a porta desse switch e a VLAN a qual essa porta está associada, né? Às vezes tem mais de uma VLAN associada numa porta, ele também vai apontar essas VLANs da mesma maneira. Se o switch não for gerenciável, a função de piscar uma luz na porta do switch é a que eu utilizo. Então, quando eu quero identificar a porta de um switch e ele não é gerenciável, ou seja, ele não me traz qual que é o nome e a porta de barramento desse switch, né? Eu uso essa função de piscar a porta e eu coloco na velocidade lenta e aí eu consigo ver no meio do switch uma luz que fica acesa há muito tempo, apagada há muito tempo, acesa há muito tempo, apagada há muito tempo. E isso fica muito fácil de identificar porque um switch, normalmente, ele pisca muito rápido, né? As luzes do switch quando tem a conexão. E vai ter uma porta se destacando, né, por ficar com essa luz acesa e apagada durante um tempo maior. Eu gosto de deixar o tempo bem alto para ficar bem distinto das demais portas, né? E esse recurso ele tem independentemente do switch ser gerenciável ou não. Né? Isso, qualquer modelo de switch Ethernet você consegue fazer isso. E se for gerenciável, aí você tem esses recursos extras. Eu acho que é algum recurso de protocolo do Ethernet, se eu não me engano, LLDP, que é um recurso aí do protocolo que permite o switch compartilhar informações aí físicas da porta, etc. Correto, então, correto. LLDP, o Link Layer Discovery Protocol, é o protocolo genérico, né, onde todos podem, então, fazer. Existe também o EDP, que é o da Intersys, da Extreme, perdão, e tem o da Cisco, que é o CCDP, então, desculpa, CDP. Então, esses protocolos são proprietários, mas também estão dentro do... Não é só o LLDP, então, ele enxerga esses outros que são bastante utilizados também, né? Sim, EDP e CDP também estão incluídos no equipamento, né, e LDP e CLDP, todos eles estão inseridos junto com o LLDP, que é o protocolo genérico, né? Então, tendo qualquer switch gerenciável, ele vai estar inserido aí dentro do LinkIQ. Tá, isso eu não preciso configurar se o switch é da Cisco ou não, né? Ele vai tentar lá o LLDP, se não consegue, tenta o CDP, etc. Né? Ele vai tentar um desses aí. Ele faz a solicitação e ele vai receber essa informação independente
do modelo, do fabricante, enfim, se for gerenciável, né? Se não for gerenciável, não vem informação nenhuma. O switch que eu tenho aqui, infelizmente, não é gerenciável, então não tem informação de nome de... Depois eu tenho que fazer a compra de um switch que seja assim, né? Mas, para poder fazer essas demonstrações, mas a gente tem depois uma telinha que a gente consegue fazer isso, ok? E com relação ao Power over Ethernet, então a gente consegue descobrir se existe Power over Ethernet, qual é os pares que estão alimentando, para saber se é um AT ou um AF, né? Então você está alimentando no 1236 ou no 4578, tem diferença, né, na polaridade, né, por onde os pares estão sendo alimentados, positivo e negativo. A gente sabe também que vem daqui a pouco o Power over Ethernet mais, né, o plus, onde você vai jogar Power over Ethernet nos 4 cabos, ou seja, você vai ter 2 pares sendo positivo e 2 pares sendo negativo, então você duplica, né, a potência, chegando até 100 watts de potência nesse Power over Ethernet plus. O equipamento já traz uma nova classificação da I3E sobre classes, né? Então, classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são todas as classes, sendo a 8 o Power over Ethernet plus, o de 100 watts. Ele consegue, então, também identificar qual é o nível de tensão de acordo com essa classe. Então, eu tenho um switch que é classe 6, ele só consegue alimentar dispositivos que sejam do 6 para baixo. Se eu tenho um dispositivo 7 ou 8, ele não vai conseguir fornecer potência necessária, né? Corrente necessária para o equipamento poder funcionar. Então, essa classificação que agora foi criada para a I3E, para o Power over Ethernet, identifica, então, as classes de cada dispositivo, tem símbolos para esse dispositivo, um símbolo de entrada, um símbolo de saída, para você saber se ele é um dispositivo que recebe ou que sai, e a classe desse PoE, para você poder casar as classes com os dispositivos. E uma função que a gente tinha em outros equipamentos anteriores, né, que acabaram saindo da portfólio da Fluke, que é a aplicação de uma carga real na porta do LinkIQ, para que você tenha o valor de potência verdadeiro. Então, não é como o microscanner PoE faz, né, onde ele pergunta para o switch, qual é a potência do seu PoE? Ah, eu estou fornecendo 25 watts. Ah, muito obrigado. E vai colocar 25 watts. O LinkIQ faz o quê? Põe uma carga e fala, switch, manda a corrente. E vai puxando o máximo que ele conseguir do switch. E aí, a hora que ele conseguir chegar no seu máximo, ele vai reportar, então, o máximo de potência recebida. Ou seja, se o switch está com sobrecarga de potência, ou se o cabeamento está comendo parte da minha potência, eu tenho exatamente a potência na ponta, né? Então, esse tipo de teste, o pessoal gostava bastante, então a gente retornou ele aqui no LinkIQ. Então, você consegue ter o teste de carga do PoE na ponta, na extremidade do equipamento. Bacana. Então, quer dizer que o microscanner, ele pergunta, só para, né, fazer um wrap-up aqui, ele pergunta para o switch fala, eu consigo 90 watts aí no PoE plus Sim. Aí o microscanner fala, beleza, reporta 90. Mas aí o LinkIQ, ele vai testar isso, vai subir nas classes, ele deve pegar 1, a 2, a 3, vai aumentando, vai jogando, requerendo carga, e quando chegou no limite do switch, ele fala, foi isso. E o que é bacana, ele diz o que ele chegou no PD, na ponta, né, no par do device, não é o que está saindo lá no PSE, que teoricamente é o da classe, né? Então, quer dizer, se você tem um cabeamento de cobre ali, de repente, que é até CCA, né, que tem uma resistência alta, tem uma perda alta de tensão no meio do caminho, o que você está vendo ali, reportado pelo LinkIQ, é o que chegou efetivamente depois de passar por um cabeamento que pode estar bom ou pode estar ruim. Exato, né? Às vezes o cabeamento está bom para dados, você fez uma qualificação do cabeamento com o seu LinkIQ, viu que ele tem velocidade de até 1 GB, ou seja, você tem velocidade, mas quando você coloca o Power over Ethernet para subir, a injeção do sinal elétrico induz corrente elétrica no cabo e acaba por deteriorar, se o cabo não é de qualidade, a transmissão dos seus dados, né? Ou a transmissão do Power over Ethernet. Então, uma coisa é você entregar dados, outra coisa é você entregar energia, e outra coisa é você fazer as duas coisas juntas, né? Então, existe, inclusive, em certificação, novos parâmetros para você garantir que esses dois eventos, dados e energia, possam ser colocados em conjunto nesse cabeamento, né? Não é o que o LinkIQ está disposto a fazer, ou seja, ele só testa o PoE quando é ativado, para você ter a certeza que o PoE está funcionando, e um certificador, sim, consegue fazer o teste do cabeamento não ativado sobre todos os parâmetros, seja dados ou seja o Power over Ethernet.
Legal. Tem uma pergunta do Wendel aqui. Uhum. Esse teste de cabo One Sport identifica também se há um rompimento no cabo no meio do percurso? Acho que é automático, né? Ou não? Tem que testar separado. Eu não entendi a pergunta. Bom, eu acho que entendi em parte a pergunta. Quando você não coloca... Então, vamos imaginar o cenário, né? Eu tenho uma porta do patch panel e tem algumas tomadas. Eu tenho meus identificadores, coloquei meus identificadores nessas tomadas e coloquei o meu Link IQ no meu patch panel e vou plugando em cada uma das portas. E vou colocando, ele vai me dando lá o ID 1, o ID 2, o ID 3. Quando chega no ID 4, ele me dá só um comprimento de 15 metros. O que aconteceu então? Olha, o ID 4 está lá. Todos os meus cabos que eu tinha, 1, 2, 3, eles estavam dando 60 metros, 70 metros, um comprimento muito maior. E agora, nesse ID 4, ele deu 15 metros. O que aconteceu? Esse cabeamento em 15 metros se rompeu. Então, sem a necessidade do ID, ele consegue fazer esse teste básico, mas se eu perguntar... Olha, como é que está a performance desse cabo rompido? Ele não consegue fazer. Por quê? Porque o sinal precisa ir, bater no loopback físico do ID e voltar para o equipamento. Se o sinal não volta para o equipamento, como é que ele sabe qual a qualidade da relação sinal-ruído, né? Então, o sinal sempre precisa voltar para o equipamento para que ele faça esse diagnóstico da qualidade do cabeamento. Espero ter respondido a pergunta. Se não, por favor, Wendel, pode perguntar mais uma vez. Tá, então resumindo, para testar comprimento, não está conectado a nada, está rompido, testa comprimento, né? Se está conectado com... Comprimento, rompimento e curto, né? Então esses três parâmetros básicos vão vir sem um ID. Tá, aí colocou o ID, você testa, qualifica ele para ver se está apto a 10, 100 ou 1 GB, né? Ou até 10 GB, né? E se está no switch PoE, ainda ele faz aquele teste para saber a capacidade de PoE. Exatamente. Tem que estar ligado no switch PoE. Tá. Bom, se não respondeu a pergunta, Wendel, por favor, né? Fale aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Muito bem. Então, aqui o conjunto básico, né, do nosso testador. Então, o LQ100, ele vem no seu modelo mais básico, né? Vem esses acessórios. Ele traz o equipamento, traz um cabo, traz o carregador, algumas tomadas, né, para conexão. Já vem a nossa tomada brasileira, né, então não precisa se preocupar com a tomada brasileira, ela já vem acompanhando o equipamento. Vem aí com alças de acessórios, vem com o ID, apenas o ID número 1, e vem o acoplador cabo e o cabo USB, né. Vale lembrar, foi mostrado, né, foi falado, inclusive, nos vídeos, que o Link IQ não tem um novo software, como era, por exemplo, o Cable IQ, que tinha um Cable IQ Manager, não tem o Link IQ Manager. Onde a gente usa o Link IQ para baixar os nossos resultados? No Linkware. Então, o famoso Linkware, desde a época dos DSPs, que já está com seus quase 30 anos, o Linkware é o software que você vai usar para baixar os resultados do teste. Então, você pode conectar o seu equipamento ao computador, ele tem uma capacidade de testes de 1000 testes, né, em sua memória, e você consegue, então, enviar esses testes, que podem ser, inclusive, incrementados automaticamente para o seu computador, para o seu Linkware. E aí, obviamente, o relatório não é um relatório de certificação, mas é um relatório que traz as informações que você conseguiu com o seu link. Então, se foi um link que você testou sem ID, vai trazer lá os comprimentos. Se você fez com ID, vai trazer a qualidade. Se tinha PoE, vai falar sobre o PoE. Então, ele vai trazer todas as informações dentro desse relatório. Você baixa isso via USB, né? Tem um cabinho que eu vi lá, USB-A, USB-C. Quer dizer, no Link IQ é lá do USB-C, é isso? Exato, é um USB-C, do tipo C. E o Linkware, o pessoal pode até perguntar aí, né? Linkware pode ser baixado gratuitamente no site da Fluke Networks, então entra lá, www.flukenetworks.com, na seção de suporte, vai ter downloads e atualização, e aí vai ter lá o Linkware. Então, pode baixar o Linkware gratuitamente, qualquer um pode baixar o Linkware gratuitamente e poder trabalhar, então, com o seu equipamento, seja ele um certificador, ou seja agora o primeiro equipamento não certificador usando a plataforma Linkware, né, que é o Link IQ. E outra curiosidade, o carregador dele, o AC,
entrada é à parte ou ele carrega pelo USB-C? Porque o USB-C também existe em portas Ele USB-C. carrega pelo USB-C, ele carrega pelo USB-C, então o carregador dele, a ponta externa é o tipo C, né, o carregador, e como eu falei, já vem um acessório para você trocar a pontinha, né, do padrão americano para o padrão brasileiro. Mas sim, a entrada USB-C também carrega a bateria do equipamento, que tem bateria e não pilhas, né, como era o Cable-IQ, que usava pilhas, ele usa bateria. A versão do Link IQ Kit, que traz, então, o Inteletone e traz os IDs de 2 a 7, que não estavam presentes, né, no Link IQ 100. Então, você tem aqui esses acessórios a mais, né, o Inteletone e os identificadores. Você tem a versão Internet Industrial, Industrial Ethernet, né, IE, onde você tem o acessório, né, de conexão M12 e M8, ou M12 de 4 pares, e cabos correspondentes, né, M8, M12 e M12 de 4 pares. Então, esses cabos também são colocados em conjunto, né, para que você possa fazer o teste em um ambiente industrial, tá bom? Então, esse é o LQ100IE. E aqui, acho que o último kit é um kit IE, então, esse aqui era o 100IE, que é equipamento mais a pontinha. O kit IE traz de volta o Inteletone, os IDs de 2 a 7 e mantém, então, todos os acessórios para Ethernet industrial. Esse é o mais completo. Esse seria o kit mais completo. Então, recapitulando, tem o LQ100, o equipamento com o ID, tem o kit que vem Inteletone com ID de 2 a 7 também, tem o IE, 100IE, que traz o equipamento mais acessório para a Ethernet industrial, e tem o kit IE, que traz os acessórios para o industrial, o Inteletone e os IDs de 2 até 7. Tá. Ok? Aqui, poxa, comprei o LQ100 e quero agora comprar os outros acessórios. Pode também. Posso, então, comprar os IDs remotos em separado, né? Posso comprar um para reposição, ou posso comprar de 2 até 7, esse Remote ID Kit. Posso comprar os adaptadores para a Ethernet industrial também, MSI Adapter 7, ou posso comprar as ponteiras Inteletone e o kit Pro Tool. Enfim, tudo também pode ser vendido à parte, caso você necessite. É óbvio que se você compra as ferramentas em conjunto, você tem um valor, um saving maior, né? Você gasta menos. Mas não é impossível você também fazer a compra dos dispositivos separadamente, tá bom? E aqui, como eu comentei, o comparativo dos equipamentos, né? Trazendo aí o microscanner PoE, não mais o 100, né? O microscanner PoE, o Cable-IQ, o Link IQ e um DSX. Então, falando sobre certificação, apenas o DSX faz a certificação, ok? O Cable-IQ consegue fazer a medição de crosstalk e impedância, o Link IQ faz o Next, o Return Loss e o Insertion Loss, ok? Mas não faz o resto dos parâmetros e muito menos bidirecional, né? A parte de classe, então, o PoE consegue identificar a classe de 0 a 8. O Cable-IQ só consegue identificar se tem presença ou não de tensão e quem que é positivo e quem que é negativo, né? Se está lá, como eu falei, o padrão AT ou AF, 1, 2, 3, 6 ou no 4, 5, 7, 8. E já o Link IQ traz o teste, trazendo o teste de carga, né? Então, além de falar qual a classe, ele faz isso botando uma carga e botando na prática para ver quanto de sinal o equipamento vem, né? E o DSX, então esse aqui é um teste onde o PoE precisa estar ativado, né? E o DSX faz o teste de balanceamento de resistência e desbalanceamento resistível, né? Onde eu não preciso de um link ativado com o PoE. Ele só com cabeamento consegue identificar se vai ter problemas ou não no PoE. Falando sobre fiação, continuidade, tom, todo mundo faz. E na documentação, o PoE não tem memória, né? É um desmemoriado. O Cable-IQ tem uma memória pequenininha, né, 250 testes. O Link IQ traz 1000 testes e o DSX basicamente mais de 12.000, né? Então é um equipamento, obviamente, também com uma capacidade muito maior de salvar os resultados. Opa, desculpa, eu fui mexer o mouse e acabei tirando. Capacidade dos testes, então o MS2PoE consegue ir até os 10 GB, na velocidade da porta, né, consegue acusar que você tem os 10 GB também. O Cable-IQ, como eu falei, para no 1 GB, né, 1000 megabits por segundo, e o Link IQ tem a velocidade de até 10 GB também.
O DSX, por não fazer teste ativo, não foi classificado aqui. Depende, obviamente, das categorias. Como ele é um certificador, ele verifica os padrões de cada categoria. Então, a categoria 6A é um padrão que vai até os 10 GB. Só que, por exemplo, um DSX 5000 consegue testar a classe F e o FA, que seriam, né, associações da categoria 7 e 7A, que são superiores a 10 GB, né? 25 GB, por exemplo. E o DSX 8000 consegue testar um cabeamento de categoria 8, que seria o cabeamento de 40, ou quem sabe até no futuro, 100 gigabits por segundo, né, no cobre. Okay? Mas sempre o passivo, né? O DSX sempre vai testar o cabeamento desconectado da rede, né? Enquanto que os demais não, né? E acho que vale ressaltar também o MSPoE, ele testa a velocidade da porta, mas a velocidade reportada, né? Enquanto o LinkIQ, ele testa aquele SNR que você falou, quer dizer, ele qualifica também, né? Exatamente, é isso aí, é isso aí. Tá. Muito bem. Interface, né? Cable IQ antigo, o MS2PoE são monocromáticos, né? São aquela célula parecida com de calculadora, né? E já o LinkIQ e o DSX trazem telas que são sensíveis ao toque, né? E coloridas. Uhum. Só antes de você mudar, volta só um pouquinho o slide, por favor. No LinkIQ você falou lá em cima, né, que ele testa Next, Return Loss, Insertion Loss, né, para quem tiver mais não conhecer esses parâmetros, essa live, né, gravada que vai estrear agora às 20 horas, tem uma parte lá especificamente que eu explico esses três, exatamente o que são esses três caras aí. Então, às 20 horas vocês podem dar uma olhadinha aí, tá? Era isso. Perfeito. Depois, quando você editar esse aqui, põe o link dessa live aqui no próprio vídeo, o pessoal clicar e já poder navegar para ele, né? Isso, legal. Mas beleza, fica depois para a edição. Aqui falando sobre garantia, às vezes o pessoal também pergunta, né? Os equipamentos da Fluke sempre tem a garantia de 1 ano e os acessórios sempre de 3 meses, né? E o serviço, você tem o serviço local de reparo, né? Você não precisa importar nem nada, o serviço é feito aqui no Brasil, através da Assistest, e a gente tem a nossa autorizada aqui no Brasil. E aqui os meus dados de contato. Fica à vontade. Aqui. Tá, legal, os dados estão aí, mas vamos aproveitar e responder essa pergunta aqui. Vamos lá. Os conectores dos cordas industriais são macho ou fêmea? São macho. E o adaptador, né, aquela caixinha azul que tem as conexões, são fêmeas.